Tá começando agora mais um Desvio de Retina e hoje sempre ao meu lado, Vitor Grande. Fala, galera. E hoje, mais uma convidada especial, né? Eu não vou nem fazer resumo dela, porque é tanta coisa assim que ela vai contar. Mas a gente tá aqui com a Ana Gonçalves. Tudo bem, Ana? Tudo bem, meninos? Muito feliz aqui de participar e conversar um pouquinho aí com a galera que acompanha o desvio de retina. Bacana. E antes da gente começar o papo, né, vamos dar aquele recado importante, né, Vitor, pro pessoal que tá ouvindo, os nossos ouvintes, aquele recado esperto, aquele recado importante. Então, faça as honras. O pessoal já sabe, né, João? Mas quem é novo aqui e ainda não sabe, por favor, se você estiver ouvindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal do YouTube, acompanhe aí semanalmente, a gente tá fazendo novos episódios aí com uma galera interessante assim como a Ana. E se você não tá acompanhando no YouTube, você não gosta de ver pelo YouTube, não gosta de ver as nossas carinhas, acompanha pelo Spotify, que vai ter por áudio lá também, é só digitar desvio de retina. O link vai estar na descrição do YouTube, vai estar no nosso Instagram também, @desvio de retina. Então acompanha, compartilha, manda pro vizinho, pro papagaio, pro periquito, pra ajudar a gente aí nessa caminhada, tá certo? O legal também é ouvir até o final, né, Vitor? Porque a gente precisa chegar em 1000 horas, né, 1000 minutos, né, alguma coisa assim, não é? Escutadas, né, para que a gente consiga monetizar, né, o nosso canal. Então, assim, são algumas regras que o YouTube coloca para que a gente consiga aí monetizar isso que nos ajuda a produzir mais conteúdo, nos ajuda a melhorar os equipamentos, né, nos ajuda a pagar o leite das crianças do Vitor, fralda, tá caro. Não tem, né? Criança, não tem criança. Zoeira não do João. Não fala isso. Mandei um monte de presente pro Dia das Crianças para quem? Para minha sobrinha, na verdade. E então, gente, isso é importante, né, para os produtores de conteúdo, para que a gente consiga, de forma independente, né, consiga crescer aí de forma orgânica, tudo mais. Valeu? É isso. E Ana, como é que você tá? Tá tudo bem por aí? Sei que você tá falando sei que você tá falando aí de São Paulo, tá caindo uma tempestade. Tá uma chuva forte aqui. E só para dar emoção, né? Só para dar emoção, porque quem grava no online, né, é sempre com emoção, né? Exatamente. Mas a gente gosta de emoção, né? Então... sim, com certeza. A qualquer momento pode cair a internet, então essas coisas acontecem no online, né? Exatamente. E Ana, conta um pouquinho sobre você. Quem é Ana Gonçalves? O que faz? O que come? Conta um pouquinho sobre você, o que você faz. Eu sei que você tem umas histórias interessantes sobre escalada, montanha, terapia quântica. Conta um pouquinho sobre você, Ana. Bom, sou brasileira, tenho 3 filhos, então sou mãe, né? Aí já começando toda essa história. E sou montanhista, escaladora e terapeuta quântica, terapeuta holística, trabalho muito com as terapias complementares, né? E acredito que toda essa jornada aí nas montanhas tem muito a ver com essa terapia. A terapia quântica surgiu junto com o início da alta montanha e de toda essa experiência veio, né, o primeiro livro, que é Sob a Luz dos Mestres. Então foram muitos insights e muitas mensagens que foram surgindo ao longo das ascensões aí às montanhas. Acho que foi tudo misturado, assim, né? E hoje eu procuro atender as pessoas passando um pouco essa energia, essa força. Eu gosto bastante de atender as mulheres e é isso, né? Estamos aí na luta. Você falou que veio meio junto, mas sempre uma coisa vem primeiro que a outra, né? O que veio primeiro? A Ana montanhista primeiro ou veio terapeuta? Sim, como terapeuta antes, eu já era terapeuta, eu já trabalhava com o tarô desde os 19 anos, né? Eu ia para a faculdade de administração e levava o livro de tarô no meio do livro de administração. Então já tinha alguma coisa que não estava casando ali. E o meu interesse pela espiritualidade, por um mundo paralelo, né? Por uma realidade assim diferente dessa realidade que a gente vive. Mas eu não era montanhista, eu era bailarina, dava muita aula também, então meu lance era na dança. Minha mãe era bailarina também, sabia? Hã?
Minha mãe ela é bailarina também, sabia? Ah, então. E a montanha não, a montanha foi surgir bem depois dos 40 anos, aí eu posso contar essa história com mais calma. Mas primeiro, sim, a terapia surgiu e depois foram surgindo todos esses insights que geraram o livro, né? E a terapia quântica dos campos, que é uma terapia minha, né? Que eu mesma desenvolvi com todas essas inspirações. Que legal. E esse negócio do tarô, Ana, é muito legal, né? Eu ouvi dizer que existem várias ramificações, né, do tarô. Não existe só um tipo, né? E como é que funciona mais ou menos assim o que você faz no tarô, assim, por exemplo? Como é que funciona? Você dá as cartas e o que acontece aí? O tarô ele é uma linguagem do inconsciente, né? É uma forma de você observar o teu inconsciente, conversar com ele. E a gente, como terapeuta, a gente é instrumento, né? Então a gente está ali só como uma tradutora daquilo que já está dentro de cada um, né? Então, dentro de uma sessão de tarô que eu trabalho com tarô terapêutico, com tarô para consciência mesmo, para você despertar realmente para aquilo que você precisa, conversar com você, né? Enxergar o que você já sabe, porque em geral as pessoas falam, ai, mas eu estava pensando isso mesmo. Então, você estava pensando, mas você precisa de uma terceira pessoa para falar com você, para ter certeza, né? A gente sempre precisa validar, né, aquela verdade. E o tarô, ele vem muito nessa conversa, é muito gostoso, né? A gente poder tirar o tarô e a gente ter alguém que está ali naquele momento observando você de fora e ao mesmo tempo mergulhando em você e trazendo orientação sobre muitas coisas, né? As pessoas conversam comigo sobre trabalho, escolha da casa, mudança de país, relacionamento sem comentários, né? Às vezes vem com a listinha dos crushes, aí eu tenho a listinha dos crushes. Hoje em dia o pessoal entra nesses aplicativos aí, tem vários, né? Aí Tinder, né? Tem vários. imagina, tem que mostrar o Tinder pra você, Ana. Não. O pessoal chega com a lista do Eu Tinder. procuro ser assim mais econômica, né? Eu falo, então, né, gente, vamos Dois. As selecionar, dois, as né? duas, né? É, top 3, top Senão, 3. Seleciona top 3. Ô, Ana, e como que a gente descobre, assim, eu sei que por se tratar de uma coisa mística e tudo mais, como que a gente descobre quando você tá trabalhando com um profissional sério e quando você tá trabalhando com um profissional que não é sério? Como que uma pessoa que consegue diferenciar o momento da tratativa ali, né? Porque eu sei que, pô, em qualquer lugar ele existe isso, mas quando mexe com a nossa crença, né? E eu já vi pessoas que foram talvez induzidas a realizar certas coisas porque eles acreditavam talvez um presságio, alguma coisa que viam nas cartas ali, e talvez não fizesse tanta parte da realidade, mas confirmasse algo que estava na cabeça dela, e ela pegou para aquela pessoa para confirmar aquilo para ela, vamos dizer assim, né? E como que a gente consegue dividir isso, né? você falou uma palavra muito importante aí no meio de tudo isso aí. Você falou induzida, né? Uhum. Um profissional sério não vai induzir você, um profissional sério vai conversar e fazer perguntas, né? Todo terapeuta precisa fazer perguntas, mesmo que eu seja quem esteja respondendo perguntas, eu vou sempre responder te perguntando também, né? E trazendo para você um olhar sobre aquilo. Então, nunca é a minha decisão, nunca sou eu quem estou dizendo para você faça isso ou faça aquilo, né? É sempre uma conversa muito madura, muito educada, muito ética, né? Então, quando você percebe um profissional que está sendo duro, que está sendo incisivo, que está querendo sobrepor a opinião, isso não é um terapeuta, isso realmente é alguém que está ali cumprindo um papel que ele acredita, né? Mas que não necessariamente é bom para você. Então, eu sempre procuro respeitar muito quem está na minha frente, porque eu falo, gente, você tem que sair melhor do que você chegou, né? Não pior. Então, seja na astrologia, né? Que eu sou astróloga também. Então, toda vez que a gente vai conversar, aquilo tem que ficar muito harmônico, né? A gente tem que terminar uma consulta com consciência, com clareza, com alegria, né? Não pode ser aquela coisa
nossa, gente, estou mais confuso do que antes. Não faz sentido, né? Você procurou alguém para não ficar confuso ou para ajudar você a organizar sua bagunça, né? Então, se esse profissional te deixa assim, sabe? Você vai embora com aperto, você vai embora com muito confuso, realmente para tudo, respira, sabe? E retoma o caminho de outra forma, né? Eu já atendi muita gente traumatizada, é difícil, viu? Com certeza. Por isso da importância, né, de saber escolher quem vai acompanhar esses traumas aí com você, né? Porque não pode ser qualquer um, né, Ana? E Não. também entender a limiar, né, Ana? Do terapeuta e até onde a pessoa precisa, talvez, de um controle médico, né? Porque Ah, não. existe essa limiar, né? Porque Com acho que eu certeza. converso Com com muitos certeza. terapeutas, conheci vários terapeutas, eles sempre falavam isso. Existe o verdadeiro terapeuta sabe a limiar de onde ele pode atuar, né? Eu posso atuar até aqui, paciente, colega. A partir daí você vai precisar de uma outra pessoa para complementar como uma coisa integrativa, né? Exatamente. Esse respeito, né, às outras disciplinas, aos outros profissionais. Por isso que a gente fala que são terapias complementares. Você já tem um médico, ok, você já tem, né, outro tipo de terapeuta que te acompanha. É respeito, né, gente? A gente tem que respeitar a vida e a experiência de cada um, a essência de cada um. E geralmente as pessoas chegam até mim por indicação, né? Então é muito tranquilo, assim, porque todo mundo já indica, então já chega, já está indicado, já está tudo em casa, a pessoa se sente muito confortável, e isso é muito gostoso, né? Você sabe que eu já tive uma experiência com tarô, né? A minha namorada tinha ido, ela tinha gostado muito, ela falou assim: vou pagar pra você, você vai, porque ele é legal. Eu falei, eu sou meio cético, né? Eu falei, não, beleza, vou lá então. Aí cheguei e tal, e eu já sabia de algumas, sei lá, alguns problemas, alguma coisa assim, né? E aí chegou num ponto que ela. Eu fiquei muito tempo brigado com meu pai, e ela falou que. Eu tava perguntando a vida e tal, e ela falou que talvez o meu ponto de problemas financeiros estariam ligados ao meu pai, a minha relação com o meu pai. Né, que eu deveria fazer as pazes com ele e tal, tal. Já era uma coisa que eu pensava, mas não tinha se materializado. E realmente, parece que quando a gente, por uns anos eu passei por momentos financeiros desafiantes, e parece que a partir do momento que a gente fez as pazes, eu perdoei de verdade, né? Me perdoei, perdoei ele. Parece que as coisas de um mês para o outro, assim, deslancharam muito. Né? Aí eu falei assim, bom, tem algum sentido, né? Isso que ela me disse, né? Não sei, acho que foi uma somatória de fatores, claro. Mas eu acho que naquele momento, daquela virada de chave que existiu, para mim, parece que abriu as portas, sabe? Para que as coisas acontecessem na minha vida. Então, foi uma experiência positiva que eu queria compartilhar. Então, assim, se você encontrar um bom profissional, vale a pena. Acho que ele pode te dar algumas Com respostas que você quer. certeza. Com certeza, porque está tudo muito interligado, né? Então a gente tem toda a nossa criação, né? O berço aí que a gente chega, os nossos pais, a nossa família, o nosso país mesmo, né? Tem muitas vezes que eu pego as pessoas e falo, gente, isso aqui é crença brasileira. Então a gente precisa também trabalhar crenças do nosso país, né? Da nossa cidade. Às vezes você está numa cidade que tem aquela crença. Que te Então, trava, né? A gente é do interior, a gente sabe como que é isso. Parece que o negócio segura você e você conhece a pessoa com 15 anos, você vai conhecer ela com 30, 40 anos. Parece que a pessoa que ficou ali, que não mudou absolutamente nada naquela pessoa, que a pessoa continua a mesma, né? pois Então é. Verdade. é louco isso, né? Olha, eu nunca fiz tarô, mas eu já tô com vontade, viu? Só pelo relato do João aí. Já vou marcar uma sessão com a Ana, viu? Então, e ao longo do tempo a gente tem uma mente aberta, né? Como terapeuta holístico, complementar, ou até mesmo terapia quântica, eu posso explicar um pouco melhor. A gente vai acrescentando ferramentas, né? A constelação chegou também para mim como uma ferramenta, e dentro dessas relações a gente trabalha muito a constelação familiar, embora a gente trate qualquer assunto na constelação familiar.
E tudo isso é muito gostoso, né? Porque quando uma pessoa chega até mim, em geral, ela faz muita coisa, né? Porque eu falo que é uma jornada de autoconhecimento e transformação. A partir do momento que você vai se entendendo, vai entendendo a sua história, vai compreendendo o que você está fazendo aqui, né? Aí você já começa a transformar, você já começa a mexer as pecinhas, né? Isso que é muito, muito gostoso. Tem que ter um propósito, né? Um objetivo. Você vai fazer uma terapia, em geral, por um objetivo, né? Uhum. Você quer ser alguém melhor, no mínimo, né? Eu acredito. E a terapia quântica, ela entra junto com o tarô? Como é que funciona isso, mais ou menos, Ana? É uma coisa que Vamos eu... explicar assim, o termo quântico, ele surgiu para cobrir uma lacuna entre a ciência e a espiritualidade, né? A partir do momento que a física começou a desenvolver a física quântica com mais popularidade, vamos dizer assim, isso foi aproximando as pessoas de outras leis, né? A física quântica tem leis muito interessantes, experimentos muito interessantes. Então, quando você vai ver, né, que você mexe com uma célula aqui, outra a 200 quilômetros de distância, e elas se comunicam, e aí você começa a perceber, né, que existe uma outra lei sobre isso, que não aquela que a gente estava acostumado, que a gente aprendeu lá na escola, né? Então, quando vem a física quântica e começa a mexer com tudo isso, entram os outros estudos, entram as outras pessoas que já faziam tudo isso, mas não tinham como eu vou dizer, não cabiam em algum lugar, né? Eram pessoas que trabalhavam, sabiam aquilo, como muitas vezes nós, os terapeutas holísticos, a gente estava super acostumado, mas a gente não tinha embasamento, né? Então, hoje, quando a gente fala de uma terapia quântica, a gente sabe que a gente está trabalhando com outras leis, né? Que não são da física tradicional. A gente está trabalhando com universos paralelos, a gente está trabalhando com outras faixas de vibração, e são coisas que estão muito conectadas a estudos realmente da física, né? De que vão estudando as dimensões, de que vão estudando esse espaço que há, esse vácuo que há, e que a gente tem aí acontecendo um monte de coisas. Esse monte de coisas que acontece virou, né, o termo quântico hoje em dia. Então você vai ver lá xamanismo quântico, você vai ver terapia quântica, você vai ver reiki, sei lá o quê. E aí você vai falar, caramba, mas tipo, entrou tudo num balaio? De uma certa forma, entrou tudo num balaio, né? Que fala, é quântico. Mas o quântico mesmo, ele está tratando de velocidade. Quando você fala de uma velocidade, então quando você vê o salto quântico, você vê que as coisas acontecem muito rápido, né? E dentro de outra lei da física. Então, quando a gente fala que uma terapia quântica, é porque, sim, ela vai trabalhar em outra velocidade, ela vai trabalhar sob outras leis, ela vai trabalhar com outras ferramentas, né? Então, por isso que a gente fala quântico. Eu falo, gente, não é modinha, né? Não estou colocando terapia quântica dos campos porque é modinha. Não, é porque realmente a gente está em outra consciência, a gente está trabalhando outras coisas. Né? Mas olha, que coisa, né, Ana? Você falou um detalhe interessante que eu acho que talvez prejudica os profissionais, como você, né? Porque é assim como também há 20 anos atrás, quando estava se instaurando a questão da profissão coaching, né? O termo se popularizou tanto que qualquer coisa se tornou coaching. Né? Assim como você falou, qualquer coisa agora que não tem explicação, que a pessoa não sabe, é quântico. Não sei o que é quântico. E o que não necessariamente significa que é realmente dentro desse estudo, dessa física. Então, quando a gente não tem algo que não é regulamentado, muitas vezes, né, algo que não está dentro de um isso é isso, aquilo é aquilo, né, dificulta para quem quer fazer um trabalho sério, um trabalho bem feito, um trabalho humanizado, né, para qualquer pessoa que coloca alguma coisa quântico no nome, né. Então isso eu acho que dificulta o caminho
porque tem pessoas que têm má índole, infelizmente, né? A gente vive num lugar que, num mundo, né? Que, lógico, tem muita gente querendo fazer o bem, mas tem gente que quer se aproveitar de momentos, né? Então, você falou isso, né? Falou, acabou que tudo virou dentro de uma mesma bacia e pessoas se aproveitaram disso, né? Mas é aquilo, né? É muito interessante, porque quando tudo isso surgiu, mesmo a terapia quântica dos campos surgiu na minha vida, ela surgiu embasada em muitas mensagens que me explicavam como as coisas aconteciam em outra dimensão, realmente como as coisas, o que estava acontecendo que os nossos olhos não captavam. E isso para mim foi muito importante. Isso é o segundo livro que eu escrevi, mas não publiquei ainda. É um livro muito técnico, né, que explica muitas coisas, que é voltado mais para terapeutas, e eu estou esperando o momento certo de lançar, assim, porque realmente ele traz um olhar muito responsável, como você está falando, né? Um olhar muito responsável sobre tudo isso. O que a gente está tratando, como a gente está tratando, como que os campos energéticos funcionam, quer dizer, toda uma complexidade que não dá para ser algo assim simples, não é simples. Não é porque isso é provado, é mais provado do que a existência de um Deus, assim, que nem todas as religiões colocam, que existem coisas que a gente não consegue enxergar. Existem fluxos, existem energias que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue ouvir, que a gente não consegue sentir. Então, a gente está num plano, né, que isso é ciência, já foi comprovado isso. Então, às vezes, tem gente que às vezes duvida que isso existe, mas na verdade é provado, né? Já foi provado pela ciência que existem N tipo de coisas que nós não conseguimos captar, né? Porque a visão nada mais é do que o nosso cérebro consegue enxergar. Não tem nada a ver com nossos olhos, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma limitação cerebral de existência, né? Porque o nosso cérebro tem uma limitação, a gente se limita a enxergar só aquilo que para nós é vívido. Por isso que nos filmes é mais fácil você colocar um alienígena de forma humanoide, né? Colocar um peixe que fala, que anda, que nem gente, porque faz mais sentido para nossa cabeça. Psicanálise, psicológico nisso, né? Mas faz sentido, né? Então isso é doido e é provado, né? Mas vamos ver até onde eu vou ver a ciência provando muitas coisas que há quanto tempo a gente já sente, percebe, né? Mas é muito louco, porque essa parada de energia é muito real. Eu, pelo menos, acredito bastante, né? A gente vê, se tem uma pessoa, sei lá, às vezes tá com a energia baixa, tá negativa e tal, isso contamina, gente, isso contagia, né? Da mesma forma que se tem uma pessoa alegre do nosso lado, feliz, de bem com a vida, isso também vai contagiar, isso não tem explicação, entendeu? Você não é por A mais B que isso acontece, né? A gente não consegue explicar, a gente só sente, né? Então, Mas a física já está provando, né? A física já está mostrando a transformação molecular quando as pessoas estão em estados diferentes. já deve ter O estudos, quanto né? o quanto isso emite ondas e essas ondas atingem as outras pessoas. Por isso que eu falo, tudo aquilo que a gente tinha como uma superstição, como uma crença mística, hoje a ciência está caminhando, sabe? E está mostrando, porque é aquilo que o João falou. Muitas coisas que os olhinhos não veem, a gente tem outros equipamentos para pegar, né? Então, a gente tem equipamento hoje que vê a tua aura, né? Vê as cores diferentes da tua aura, do teu campo energético, o quanto ele expande, o quanto ele contrai. E tudo isso já está sendo, gente, quantificado. A quântica também tem a ver com quantificar coisas, né? A gente conseguir ir medindo coisas. Então, por exemplo, quando a gente vê a mesa quântica da radiestesia, a gente está quantificando, né? Então, isso tudo daqui a uns anos vai ser muito normal. A gente vai passar essa barreira, sabe? Você estava falando agora e esses dias uma amiga que treina comigo na academia lá, ela estava fazendo justamente, ela fez meio que um teste, assim, não é nenhuma pesquisa científica nem nada do tipo, mas ela fez um teste na casa dela, assim, ela plantou um tomatinho
E aí todo dia ela falou que ela ia naquele tomatinho e falava palavras positivas e, tipo, tratava bem o tomatinho, sempre regava. E aí ele nasceu, só que ele nasceu muito maior do que o normal. E ela tinha outro pé de tomatinho lá na casa dela, que ela não tratou tão bem, vamos dizer assim. Ela só cuidou normal, mas não falou palavras positivas, não fez aquilo que ela fez pelo outro tomatinho e ele cresceu bem menor. É claro que a gente não sabe até onde isso é e não é, mas só que é uma fonte de energia, né? Você emanou energia, né? Para aquilo ali, e aquilo ali reagiu de uma maneira positiva, né? Já são experiências, né? As experiências com as moléculas de água, né? Você Que é acredita que bem você acredita que eu importante. tava pensando nisso para te perguntar se você já tinha visto esse Mensagens da Água, que é aquele Sim, estudo, sim. né? É Acho que maravilhoso, muita porque gente já viu, né? ele fez de diversas formas, né? Quer dizer, Explica, ele explica pro colocou. pessoal que não conhece. Então, eu esqueci o nome dele, né? Se quiser, vai googleando aí. Shakamoto no Koto. Então, o que ele pegava? Ele pegava amostras de água, né? Num recipiente, né? Tipo o meu copinho. Tinha uns que ele colocava um papel, amor. E no outro ele colocava ódio. As moléculas mudavam. Tinha outro que ele colocava música, e ele colocava uma música, sei lá qual, clássica, outro ele colocava um heavy metal, outro ele colocava um. E as moléculas faziam desenhos diferentes, harmônicos, desarmônicos. Você percebia que elas desagregavam. Então, foram feitos vários, ai meu Deus, Experimentos. experimentos, né? Então, isso ele registrou em livro, acho que tem documentário. Tem, é Então, é muito legal. muito legal, gente, porque isso provou que isso tudo emite frequência, é o que eu falo. Eu sou numeróloga também. Então, o que acontece? Todas as nossas letras, todos os números têm uma frequência de ondas, né? Então, tudo isso são símbolos, né? Tudo é símbolo e tudo tem frequência. Então, quando ele coloca lá no papelzinho, na água, com alguma palavra, aquilo tem uma frequência. Aquilo gera um campo magnético. Então, isso é física. Isso não é devaneio, entendeu? Isso que é bacana a gente ver. E como tudo é composto de água, né? Tudo a gente tem essa composição, hidrogênio, oxigênio, enfim. A gente percebe que isso é a nossa vida. É verdade, né? Se for parar pra pensar, a maior parte do nosso corpo é água, né? E de todas as coisas viventes, né? Todas as coisas viventes vai ter alguma molécula aí que vai reagir a tudo isso. Então é muito lindo, né? Eu acho que a gente está caminhando e vai separar, né? As pessoas que são mais superficiais dentro das técnicas e as que são mais profundas, as que já estão com um olhar muito mais profundo, né? Com certeza. E Ana, e como é que isso tudo fez você entrar no mundo do montanhismo, da escalada? Foi por causa disso? Não foi por causa disso? Como é que apareceu o montanhismo aí e a escalada na sua vida? A pessoa já abre um sorrisão assim, né? Bom, o montanhismo ele surgiu depois dos 40, depois de um divórcio litigioso de 20 anos de casamento, 3 filhos. Surgiu depois de perder minha mãe muito rápido depois desse divórcio. Então foi uma sucessão de perdas assim na minha vida que eu fiquei totalmente, falei, gente, e agora, né? E chegavam os finais de semana, começava a me dar um negócio, começava a me dar aquele desespero, né? E eu comecei a fazer trilha. E eu tinha feito uma viagem à Patagônia, tinha feito uma viagem com os meus filhos pela América do Sul. Cara, aquilo me tocou de uma forma que eu comecei a subir montanha aqui no Brasil. E chegou num momento que eu falei, cara, eu quero subir uma montanha alta. Quero estar lá na neve, quero, né, vestir roupa de astronauta. Quero, tipo, ser, né? E foi em 2016, 2015, 2016, eu fui para o Chile para subir o Cerro Plomo. E nessa montanha foi muito interessante porque eu estava lá em cima já no meio do glaciar, aí deu um problema num companheiro,
foi uma montanha que fui eu, um guia e mais 3 pessoas. Era a minha primeira alta montanha, né? Eu precisava ir com realmente alguém, né, experiente. Mas daí essa montanha, Ana, é andando, não foi escalando, né? Não, o montanhismo a gente vai andando, a gente Ah, vai, tá. né, caminhando. Aham. E quando nós chegamos no meio do glaciar, o grampon, que é aquela peça que coloca a bota, você coloca na bota para fincar no gelo, rompeu do rapaz e a gente teve que descer, faltando, sei lá, 100 metros do cume. Nossa. Nossa, menino, aquilo eu chorei assim, eu chorei o caminho inteiro de descida. Empurrou o cara, vai rolando agora. Gente, só chorava, pensa na pessoa, só chorava. Falei, eu vou Caramba. voltar. E nessas eu conheci um chileno e um argentino, nesse rolê todo, fui conhecendo muitas pessoas no Chile. E eles me convidaram, falaram assim, Ana, volta para o Chile, volta para as montanhas que a gente vai voltar para o Plomo na próxima temporada. Porque a alta montanha é assim, né, gente? É Ah, tem temporada. temporada. Você tem que esperar um ano para voltar para a montanha. Putz. E aí eu voltei, eu passei um ano indo de 2 anos eu passei indo de 3 em 3 meses para o Chile. Esse ano, em 2017, eu fiz o Cume do Plomo. Eu fiquei assim muito emocionada, uma montanha legal. linda. Quanto tem de. Qual a distância total? O Plomo tem 5.450. Nossa, alto, né? É alto. E aí. Precisa de oxigênio? Precisa levar oxigênio? Não, Coisa assim? não, até 7.000 metros não precisa. Pode ir numa tacada só. Não, uma tacada só não. Você pode ir sem oxigênio. Numa tacada só, acho que fica meio difícil. Numa tacada só se você for assim, maratonista. Super atleta, né? Não, mas eu falo assim, é porque eu sei que montanhas muito altas, você tem entrepostos, né? Que você para, tal. Os Você tem questão da altitude, né? Você tem todo Exatamente. E vocês uma tiveram que estratégia, acampar lá né? também. E aí, o que aconteceu foi que, quando eu comecei a subir alta montanha, começou todo um processo comigo mesmo, né? Como eu te falei, espiritual. Começaram a surgir muitas mensagens, muitas coisas começaram a aparecer. E os Andes foram me convidando, e eu fui voltando, e eu fui subindo. E com esses amigos eu fiz muitas montanhas, né? Até que chegou num ponto que a gente já estava querendo subir o Aconcagua, a maior montanha da América do Sul, um dos 7 cumes, e eu sempre fui enlouquecida pelo Aconcagua, sempre tive assim um negócio. E em 2018 eu fui para o Aconcagua eu fiquei 2 anos fazendo montanha independente com esses amigos, mas em 2018 eu fui com um guia. E também foi assim, cheguei no penúltimo acampamento, uma super nevasca, e a gente teve que descer. Nossa. E nessa descida, em 2018, eu falei, cara, eu preciso entender o que a montanha quer de mim. Eu preciso voltar nessa montanha, mas alguma coisa eu preciso entender, né? E nessas eu fui para o Peru. Eu tenho um mestre, né? Um mestre de xamanismo andino que eu gosto muito, que é o Wagner Frota, um cara incrível. Assim, se vocês quiserem conversar com ele, ele é incrível. Ele é um A gente super quer. A gente quer, com certeza. já escreveu vários livros. Ele é um expert em xamanismo andino. Que legal. E a gente começou a conversar quando eu fui para Aconcagua. Tinha um livro, Xamanismo nos Andes, e eu falei, eu preciso entender que energia é essa que existe aí. Porque eu quero voltar para esse lugar preparado, eu quero me sentir preparada, né? Uhum. E eu fui para o Peru. E lá no Peru eu passei por umas iniciações que a gente chama nos apos, né? Os apos são os guardiões da montanha. E fui para uma aldeia lá, fiquei a 4.000 e poucos metros, em umas casinhas assim, tipo... idade lá dos Incas. Caramba, que legal. O pessoalzinho da idade dos Incas. Pessoalzinho milenar. A mulherada com o chinelinho, com a sandalinha, a gente congelando de frio. Ele sobe e desce a montanha, nem aí, com coisa nas costas. De boa, né? E foi incrível, assim, foi uma experiência maravilhosa. Depois dessa experiência,
parece que eu ganhei um plus, assim, me deu uma coisa muito forte, né? Eu me senti pertencendo àquele lugar, eu me senti muito diferente, né? E aí, em 2019, eu voltei num projeto independente, eu e a Amanda, né? Só nós duas, sem guia, e a gente subiu lá o Aconcagua e foi incrível. Dessa história nasceu o documentário Apos, que está no canal Mulheres e Montanhas, né? Ah, que legal. E é a história toda que a gente conta dessa aventura que foi chegar no cume do Aconcagua. Pô, que massa. E quando você faz uma imersão dessa, né, que nem você fez, e de estar ali no meio de um povo super antigo e tradicional, eu acho que a experiência se torna totalmente única, né, Ana? É uma coisa assim diferenciada, porque nem todo mundo tem essa oportunidade de passar por isso que você passou e fazer essa imersão e tentar entender a energia que é estar num lugar desse, né? Então deve ter sido realmente uma experiência incrível, assim. Eu tenho muita vontade de fazer umas coisas assim, sabe? Eu ainda não consegui me planejar nem entender como eu faria uma coisa dessas, mas eu tenho muita vontade de fazer algo assim. E quanto tempo demorou para vocês subirem o Aconcagua e desde a imersão e até subir a montanha? Quanto tempo demora tudo isso? Eu acho que o meu processo de alta montanha começou em 2016 e Uhum. foi até 2019 para, no caso, né, 18 de janeiro de 2019 foi o dia do cume. Foram 3 anos, né? 3 anos entendendo o meu corpo, preparando o meu corpo, a minha mente, o meu emocional, passando muito perrengue, passando por várias experiências. Então, assim, eu realmente me preparei, sabe? Mentalmente, fisicamente. Não foi assim, Foi quanto tempo de eu vou preparo, ficar assim, pra você? Ah, treinando. lógico que você já treinava muito antes, né? Você já tinha ido pra vários lugares, mas teve um preparo especial pra você subir esse, assim? Teve um preparo especial, sim. Depois dessa experiência aí, eu voltei, né? Isso foi em abril de 2018, porque eu tinha saído de um fracasso, né? De fevereiro de 2018, quer dizer, eu saí muito mal, né? Puta, eu fui até lá, gastei uma grana. Você gasta uma grana, você coloca toda a sua energia e tem que descer. Eu tive que descer por mau clima. Eu fiquei muito frustrada, me deu aquele negócio, tal. Não tem nem Mas quem aí, culpar, né? Você não tem nem quem culpar, vai É, culpar o tempo, a Deus, sei lá, o natureza, né? não, planeta, né? Não era Às vezes, hora, não era hora, não era hora. às vezes quando alguém faz alguma cagada, você ainda tem como descontar sua raiva em alguma coisa, Ah, alguém ali, você não tem o que fazer nada, desce e chora mesmo, é o que tem que fazer. mas, a me- resiliência, né? mas mesmo É que a tivesse gente sido culpa de entender que alguém, não era hora, né? Não ia ter não como. adianta, né? Esse é um aprendizado básico, né? Da montanha. Quem manda é ela, você não é nada. Então, fica na sua que Que é melhor, né? respeita, fica quieto, dá meia volta e tchau, né? E aí o que acontece? Depois desse tempo, eu comecei sim, né, a voltar ao condicionamento físico, então fazer musculação, caminhar, fazer umas travessias aqui no Brasil, escalar, né, no ginásio, e então praticar escalada no ginásio, andar, fazer musculação, dançar, eu danço flamenco. Então, assim, tudo isso, né, foi me preparando para voltar. E, cara, exame, aí você faz exame, vê como que estão tuas taxas, se você, como que você está de alimentação. São muitas coisas, porque é um momento em que você fica na montanha que vai contar absolutamente tudo que você fez, né? É um desgaste muito grande, a altitude acaba com o seu corpo, você fica Uhum. muito desgastado, e em poucos dias você emagrece bastante, Caramba. a falta de oxigênio vai deteriorando, então teu corpo ele tem que estar preparado para o baque, assim, né?
Ainda mais quando não tá acostumado, né? E você não mora num lugar que tem uma altitude relevante, né? Mas é muito Não, não legal. moramos em La Paz. Infelizmente, né? Pois é, nesse caso, infelizmente, porque né, o pessoal lá de La Paz, mas é engraçado, né? Indo para outro extremo agora, eu fui para La Paz agora em julho, cara, tem gente em La Paz que quando sobe um pouquinho já se sente mal. Eu falei, ué, Jura? não tô entendendo, que já Caramba. tá todo mundo aclimatado aqui aos 3.500 e sobe a 4.000 e fica passando mal? Que história é essa, né? Ô, louco. Você que devia estar acostumado e não tá? Como assim? Então, que dirá de nós, Que pobres dirá de coitados, nós, né? né? Pobres coitados que Exatamente. vivemos abaixo da altitude. E Ana, conta um pouquinho do projeto. Você comentou do projeto Mulheres e Montanhas. Como é que surgiu? Foi nessa viagem que surgiu? Como é que funciona esse projeto? Do que se trata? As três se juntaram, na verdade, a gente foi primeiro para o Plata, na Argentina, um cerro de 6.000, e a gente queria fazer tudo independente, tudo feminino, se virar. E eu, a Bia e a Amanda fomos, e a gente ficava gravando as coisas tipo blogueirinha, assim, né? A Bia é a mais blogueirinha, é a mais animada, eu e a Amanda, a gente é muito mais, assim, concentrada, né? A gente não fica, assim, pensando muito sobre isso. Aham. E a gente foi reunindo, né, muitas coisas. Aí, quando eu fui para o Aconcagua e deu certo o cume, desci e tal, a gente tinha um material interessante. E aí, um amigo falou assim: escuta, e aí, vocês têm material? Como é que foi essa história? A gente falou: acho que dá para fazer um videozinho, né? Um videozinho, tipo, vai, faz um videozinho aí. Quando ele olhou tudo, ele falou: gente, não, vocês têm muita coisa, vocês têm uma história, sabe? Uma história de cada uma. Vocês são pessoas normais, vocês, né? Eu sou terapeuta, a Amanda trabalha com marketing, TI, a Bia é engenheira, quer dizer, as pessoas normais, Uhum. não somos atletas, né? Aham. E aí surgiu a história de fazer o videozinho, que virou um documentário, que foi o Apos, de 30 minutos, né? Que legal. E esse documentário foi para o Freeman Festival, ele foi escolhido, a gente foi muito delícia, a gente passou no Cine Belas Artes, junto com outros trabalhos, e foi muito gostoso, porque aí sim a gente falou, caramba, né? A gente pode conversar com as pessoas, a gente pode conversar com outras mulheres, com outros homens, não Claro. é só com as mulheres. Mas vamos ativar isso aí. E aí nós voltamos para a montanha em janeiro, né? De 2020, fomos para Atacama. Foi uma expedição muito legal, que a gente também, pegamos um carro lá e fomos para os vulcões e perrengue Nossa. também, aquela Não tem como, toda. né? Toda viagem acho que é perrengue, ainda mais se você vai praticar montanhismo, né? Deve ser muito mais. E aí, cara, foi muito surpreendente porque a gente cruzou várias mulheres interessantes e começamos a entrevistar as mulheres, né? E desse material todo, que era para ser um tipo de material, né? Virou outro material Uhum. e virou O Segredo Delas, que é uma websérie em 5 capítulos que está no YouTube também, no Mulheres e Montanhas. Que legal. E ficou linda, ficou poética, ficou uma conversa muito íntima mesmo com as mulheres, cada mulher trazendo uma mensagem, no meio aquele cenário maravilhoso, né? As imagens são maravilhosas. E Eu fiquei curioso. Você sabia que eu nunca tinha parado para falar assim, quero admirar La Paz, né? Vocês ficaram falando, eu fui pesquisar aqui. Que cidade bonita, né? cara, é Eu nunca muito tinha louco parado, La eu nunca tinha Paz. parado para falar assim. Eu gosto de futebol, sempre eu vejo de La Paz, Bolívia, tá, mas nunca falei, vou olhar para ver como é. Eu olhei aqui, gente, que lindo, né? Um lugar no meio da montanha mesmo, parece uma clareira da montanha. E É uma aí você coisa muito olha, bizarra, assim, La tem uma Paz. arquitetura meio espanhola, né? Umas casas meio
uma pegada aquelas vielas meio espanholas, assim, né, que parece muita Espanha, acho que tem a ver também com a Caramba, você conseguiu identificar tudo isso colonização. agora, João? Eu olhei três fotos ali, aí O cara é vi um ligeiro. Então, já olhou, já mapeou, já identificou até a arquitetura, que isso. Já quero ir. O cara é uma máquina. Não, La Paz é um lugar muito singular, assim, é bem louco mesmo. Bem legal, bem legal. Você vê assim, É desculpa, uma cidade mas grande, né? Uma cidade grande. parece um curtição, assim, porque é tudo aquelas casinhas de tijolo baiano. México, também você vai no México, cidade do México, lá é a mesma coisa também, tudo junto. Cara, tudo junto, tipo, mas quando você olha e você sobe lá nos teleféricos, é tudo, né? É interligado, o metrozinho deles é o teleférico. E você tá lá em cima, cara, você olha as montanhas ao redor, assim, você fala, nossa, cara, que loucura isso aqui. Tem aeroporto lá? Doido, tem, né? assim. Tem, né? Tem aeroporto, né? Tem, é a capital, né? Tem aeroporto. Não, é muito doido. Nossa, É uma visita diferente, assim, com certeza. Bem legal. Nossa, eu piro demais, assim, em visuais, né? Mas se prepara para passar mal, né? Tem essa, né? Tem essa, né? Tem dias de aclimação. Tem esse detalhe, né? Dizem que é o mal da montanha isso, né? O famoso mal da montanha. Mas lá mesmo você, como um turista normal, você vai passar os 3 primeiros dias, você vai estar bem bagunçado, assim. Você... Vai dar aquela assim ainda, né? Dá um perrenguinho. Aquele barato estranho. Barato estranho. Pô, mas, que Mas legal é que vocês conseguiram documentar tudo isso e botar principalmente a questão das mulheres em pauta, né? Porque eu acho que, como a maioria das áreas aí que a gente vê, a maioria deve ser homem, né? De homens, a maioria avassaladora deve ser de homens. É legal você mostrar essa perspectiva, esse lado das mulheres que vocês também podem, né? Independente, sozinhas e tudo mais, fazer tudo isso que os homens também fazem, né? A gente vê na alta montanha, no Aconcagua ficou muito claro isso. A cada acampamento que vai ficando mais alto, o número diminuía. Então, no acampamento base, você via muito mais mulheres. Já no outro acampamento já tinha menos, e assim ia diminuindo. Então, no cume, por exemplo, tinha eu e uma outra mulher. E tinham, sei lá, uns 10 homens. E nós duas, né? Então, assim, a alta montanha realmente tem tem uma coisa de ter mais homens, porque de fato traz esse medo, traz essa insegurança. A mulher acha que, né, que não vai conseguir, que é muito. E, cara, né? É muito, mas é muito para todo mundo. Os homens também sofrem. Né, com certeza. Isso era uma coisa muito interessante quando eu ia com os meus amigos. Eu falava assim, nossa, gente, estou muito cansada. A gente também. Então, eu acho, assim, na minha opinião, a mulher é muito mais resiliente que o homem. Então, eu acho que isso, com certeza vão ser muito melhores que os homens nessa questão de aclimatação, preparação, resiliência. Né? A mentalidade. Mulher aguenta muito mais dor que a gente. Mas muito mais dor. O tempo todo. Imagina, mulher dá à luz a um filho, entendeu? E dizem que é uma dor, assim, absurda, né? Então, mulher é muito mais resiliente que o homem. Então, eu acho que, com certeza, quem estiver ouvindo a gente, for mulher, não tenha medo, vá, conversa com a Ana, fala com Mulheres em Montanhas. Boa. E vai atrás. Porque é muito legal, né, Ana? Vai lá no nosso Instagram. É muito legal, né, Ana? No YouTube. É muito legal. Eu e o João, a gente foi escalar lá, a convite do Chico, na Casa de Pedra, né? Foi até onde eu conheci a Ana. O João tava, sabe-se lá onde, ali no momento que eu tava conversando com a Ana. Tava no topo, né, cara? No lugar, né? Tava. Tremendo. Deus. Sou eu de novo. Não, como se tivesse algum perigo, né? Era mais perigoso eu tropeçar na escada que tinha ali, verdade. Né? Porque tem uma escada para descer do que eu cair ali, me machucar. Com certeza a escada é mais perigosa. Muito mais perigoso. É muito mais perigoso. E foi uma experiência sensacional, né? Eu, assim, particularmente, o João me falou que gostou muito também. Foi uma experiência sensacional, porque é uma conexão muito grande com você mesmo lá, né, Ana?
Quando É você muito louco, começa a escalar, você tá ali, é você e você, entendeu? O cara tá te fazendo a segurança lá embaixo, mas ali no momento é você, e você tem que se concentrar e O pessoal. é uma Você sentiu a terapia, mesma né? coisa? Ô, Vitor, você sentiu isso? Parece que quando as pessoas estão falando atrás, parece que você tá com fone anti-ruído, você só ouve. Totalmente. Ah! Sei o que lá. Você. É, É mão pra cá, é mão pra lá, é perna aqui, o imagina, que não tem que ouve fazer? nada, né? Não Você, ouve você só direito. se ouve, né? E aí é É. isso, você vai fazer o que seu corpo tá mandando. Então é muito legal, porque funciona realmente, como eu falei, como uma terapia. É uma terapia, você tá ali com Sim, você mesmo totalmente. e é uma Totalmente A sensação presente, incrível. né? escalada, Presente ali, né? a Uhum. escalada é um exercício de estar presente, assim, muito forte. Incrível mesmo, cara. É incrível Na mesmo. rocha, então, é muito forte, porque você está totalmente, né, distante desses ruídos do ginásio ou da civilização. Na rocha, você está realmente ali mimetizado com aquele lugar e você precisa só pensar onde vai a sua mão e o seu pé, só Uhum. isso que você vai pensar, né? O montanhismo, ele já é um exercício mais, cara, mais complicado, porque são horas caminhando. É mais longo, né? É que nem correr maratona, né? Você vai correr uma maratona, é É, muito mais. é, O físico conta muito, mas a cabeça é que vai mandar tudo, né? é aquela Exatamente. resiliência o tempo todo, né? Você, tipo assim, imaginar que você tá num ponto que você tem mais 5.000 metros pra andar com altitude, né? Então a cabeça tem que estar muito bem preparada, né? São horas e horas e tudo passa na sua cabeça. E a maioria dos pensamentos é para você desistir, é para você parar tudo, Por que que eu você tô vai aqui? morrer. Eu queria estar numa banheira, eu queria estar numa banheira de O que hidromassagem, eu assim, tô fazendo aqui? deitado, com um paninho quente. Esse deve ser o pensamento mais comum, né? Ana, eu sou taurino ainda, Ana. Eu gosto do conforto, de uma cama quente, sabe? Pro taurino, ó. Então, eu principalmente quando eu tava uma época nessa pira de correr, sabe? Eu queria chegar nos 10 quilômetros e tal. Pra mim, esse era o pior pensamento, cara. Porque você começava a correr, às vezes eu ia correr só 3 pra fazer, talvez num tempo melhor. E aquele que você começava a correr, tudo começava a incomodar. Você começa a correr, começa a doer o joelho, já começa, não, puta, você já sabe a distância até onde você vai ter que ir, né? Até o ponto X. E aquilo fica na sua cabeça. Você fala, puta, por que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo isso? Mas eu quero desistir. Não, eu vou caminhando agora porque correr já não dá mais. E aí você vai. É uma batalha o tempo todo na cabeça, né? O tempo todo você está lutando contra a sua mente, o tempo todo. Deve- E aí a gente percebe, né, que a gente faz isso na vida, né? A gente faz na vida de uma forma mais distraída, Uhum. mas a gente faz isso, né? A gente se boicota, é muito louco, assim. A Eu gente se tive mente, assim, a gente inventa desculpas, né, para procrastinar, para não fazer aquilo que precisa ser feito, né? Aquilo que precisa ser feito é muito difícil, porque o conforto e a comodidade é muito mais simples, né? Ainda mais hoje que a gente vive numa vida de rede social, onde o prazer e a dopamina tá a um passo da sua mão, assim, né? Então parece que todas as coisas, eu tava vendo o cara falando, respondendo uma caixinha de perguntas no Instagram, o cara falou assim, parece que minha vida não tem graça, parece que tudo que eu faço não tem graça. Ele falou assim, na verdade, não é isso, não é isso. O que é que o seu cérebro ficou sobrecarregado de prazer, de tanto que a gente está conectado, de tanto que a gente está envolvido nisso. Então, no momento que você se coloca nessa posição de treinar isso, é muito difícil. Porque no dia a dia eu tô falando, eu tô falando de mim agora. No dia a dia você se sabota. Você evita fazer o que precisa ser feito porque aquilo não é prazeroso. Porque o que precisa ser feito não é prazeroso. Né? Isso é disciplina, né? Que o pessoal chama de disciplina. Né? sim. Então é uma luta, né? E aí eu acho que aquilo que vocês falaram das mulheres, principalmente quando a gente tem filhos, né, que a gente precisa passar por cima, sim, né, de tantos momentos que você não tá bem,
Quantas vezes eu estava doente, mas eu tinha que fazer as coisas, eu tinha que fazer a comida, eu tinha que cuidar do filho, dos filhos, e acabou, não tem o que ficar pensando. Você precisa ir, pronto, e acabou, né? E um objetivo é assim também. É uma coisa assim muito forte de você olhar para aquilo e falar: continua andando, continua andando, continua andando, vai, só vai, não, né? Deixa tudo isso passar pela sua mente e ir embora, né? Aquilo passa por você. Uhum. É um exercício muito, muito grande. Eu falo que todo mundo devia subir uma montanha assim na vida. Eu tô pensando em várias analogias aqui, porque faz muito sentido. Você tá ali na montanha, tem os obstáculos, o cume é o seu objetivo. A mochilinha. A mochila são o que você tá levando, a sua carga emocional, aquilo que você tá levando, o peso que você precisa carregar. E como na caminhada, na corrida, né, na montanha, você precisa querer mais do que tudo chegar até o cume, você precisa passar pelos obstáculos, né? E até estava ouvindo um cara falando esses dias, né? Que ele não conhece alguém que quis algo de verdade, abriu mão do que precisava abrir e, assim, focou nisso que não conseguiu. Mas eu não consegui. Mas você tirou todos os obstáculos que te impediam, né? Lógico que existem limitações para algumas coisas, mas você realmente abriu mão do que precisou abrir mão, você realmente fez as suas decisões para chegar nesse seu objetivo, né? Que nem na montanha também deve ser a mesma coisa, né? E você tem que aceitar o fracasso também, né? São fracassos, acontecem, são dias, né? Dias que você tá congelando de frio, dias que você tá, sei lá, não tá no teu melhor dia. Tanta coisa, sabe? Que na alta montanha você tem muitos fracassos, assim, é muito normal, porque são muitos fatores que precisam culminar para dar tudo certo, né? E você volta, né, para a vida precisando administrar isso. Então, a gente mesmo, né, não vou dar spoiler, mas no Segredo Delas, quando você vai chegando nos últimos capítulos, você vai vendo a situação que aconteceu, o quanto a gente precisou administrar, né, o quanto a gente voltou, assim, as três, assim, tipo, meu Deus, e agora, né, o que a gente vai fazer? E a vida é assim, né, porque não dá certo toda hora. A montanha tem mapa, né? Mas a vida não tem. Não, e o mais legal, cara, é isso, sabe? Tipo, você falar com as pessoas na realidade. Então, a série é muito real, assim, porque ela fala realmente a vida, o que acontece na vida. E foi muito louco, né? Porque veio a pandemia, e aí você quer mais realidade do que isso, né? Fracassou, pessoal. Vocês estão fracassados. Tudo. Exatamente. A humanidade tá né? Não vamos nem comentar, tipo. É isso. Aqui pode falar palavrão, pode falar que tá uma merda. Seja resiliente. Fracassou, é um fracasso sim, né? De muitas coisas, de muitos interesses, de muitas coisas que nem vamos comentar. Mas o aceitar isso é importante, porque é muito gostoso a gente ver a foto do cume, imaginar a foto do cume, mas, cara, e os fracassos? Né? E quantas vezes você desce chorando, né? É altos e baixos, né? Literalmente ali na montanha, altos e baixos totalmente, altos né? E baixos. Assim como na vida. Saber subir, saber descer, saber controlar, porque essa subida, né? A gente está com tudo. E todo mundo sabe que a maioria dos acidentes acontece na descida. Você gastou toda a sua energia, você gastou adrenalina, você gastou tudo. Tem que lembrar disso, né? Verdade. Tem que voltar também. Não vai o helicóptero pousar, parabéns, vambora. Né? E o lema dos montanhistas é esse: o cume é a metade do caminho. Você tem que descer tudo. É verdade. Depois, né? Então, a tua administração tem que ser muito bem calculada das coisas. Você administrar a tua energia, administrar a tua emoção. É muito, muito louco isso. Com certeza. Uma das coisas assim que acontece muito comigo é quando eu tô chegando no cume, eu quero chorar, já quero começar a chorar. Aí eu falo, calma,
Não vai chorar agora. Chora quando chegar lá embaixo. Energia, você está vendo, né? Faltam metros ainda. Porque acho que você chora, você relaxa também, né? Às vezes, né? Você dá uma relaxada, Relaxa. você perde sua atenção, né? Relaxa, exatamente. E aí você tem um gasto mesmo. Sim. E aí eu tenho que ficar controlando minha emoção. Não, calma. Lá eu vou sentar e vou chorar. E aí eu sento e choro. Isso é fato. Aí tudo bem. Aí você toma um chazinho, toma uma aguinha, come uma paçoquinha. Dá uma descansada, que depois tem descida. Não dá pra descer rolando, infelizmente não dá pra descer rolando. Exato. Ana, gostaria de agradecer muito você por ter aceitado o convite, ter disponibilizado o seu tempo para falar com a gente. Foi muito bom o papo. Pô, eu adorei. Foi muito massa saber das suas histórias, saber dessas experiências da montanha, né? Porque até então a gente não sabia muita coisa, né? A gente é leigo, a gente por enquanto só foi na Casa de Pedra, que é dentro do fechadinho, no conforto, com a segurança ali, tranquilo. Mas já foi uma experiência incrível e foi muito legal saber da experiência no real, da experiência de vocês. E com certeza a gente vai deixar o link aí dos documentários, do Mulheres e Montanhas aí para quem quiser acompanhar. E o seu Instagram também, se o pessoal quiser te acompanhar, saber um pouco mais, a gente vai deixar tudo aqui disponibilizado. Por favor, viu, gente? Preciso trabalhar. Precisa trabalhar, como diz, para pagar o leite das crianças, né, João? Exato. Exatamente. E também para a gente se aventurar mais, né? Tá caro a passagem de avião, né? Os equipamentos Os caro, equipamentos, né? Não é fácil, mas com certeza, e porque também faço o meu trabalho com muito amor, com muito respeito, e sim, né? Vamos trabalhar, vamos passar tudo isso que a gente colhe também na montanha, na vida, nas experiências, a gente compartilhar, né? Porque o gostoso é isso, né? É a gente contar as histórias, é a gente compartilhar, escutar, ter essa troca, né? Tão boa. Eu também agradeço vocês. Muito obrigada. Obrigado. É isso. E obrigado você que nos ouviu até agora. Dá o like, dá o gostei, compartilha, segue a Ana. Manda pros amigos, sobe montanhas com segurança. Continua ouvindo o desvio de retina. Por favor. É isso, galera. Muito obrigado. Obrigado, gente. Beijão. Tchau, tchau. Beijo.